Pronto. Pronto. Então, boa tarde. A gente está aqui hoje, assim, a pedido da direção, então a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando com a comunidade e a gente está mais uma conversa, né? Então, nessa conversa, que aí a gente quer expor, inicialmente a gente tem 3 momentos, onde qualquer horário vocês podem ficar à vontade de fazer perguntas. Mas, assim, o que a gente está propondo agora, nessa conversa rápida, é mais uma provocação. Então, a gente vai mostrar o que a biblioteca tem feito, o que vocês podem utilizar sem nosso auxílio, e também propor alguns serviços. Então, a gente inicia falando sobre a necessidade de vocês terem G Suite. Então, com o G Suite, ele facilita muito a vida da gente, a vida de vocês. Então, em uma conversa pelo Meet, eu pelo menos prefiro utilizar o Meet, que eu acho que os recursos eles são melhores, mais acessíveis, e a gente tem essa possibilidade de gravar. Então, vocês fazendo o Gmail pelo G Suite, aí fica bem melhor essa atuação, para a gente não precisar estar autorizando, por exemplo, ficar toda hora aprovando a entrada de pessoas, e isso é uma coisa bem básica de falar. E uma outra questão que a gente quer expor, que aí essa conversa também, por causa disso, é sobre o trabalho remoto. Então, o trabalho remoto, hoje ele é uma realidade na universidade, vocês estão com aulas remotas, então tem uma série de tecnologias que às vezes a gente nem tem intimidade, então, e também, assim, a gente utilizar tecnologias que a gente já utiliza, mas para a questão do processo de ensino-aprendizagem já fica bem diferente, porque são muitas coisas que a gente não sabe. Então, eu digo assim, que esse trabalho remoto, essas aulas remotas, elas estão acontecendo, é uma construção. Então, é todo um processo de construção. Não é algo finalizado, não é algo que a gente já tem a receita. Então, a gente está iniciando uma nova fase na UEPB, devido à pandemia, mas, assim, é de uma forma que a gente pensa nesse processo de construção colaborativa. Então, é algo que a gente não faz sozinho. A UEPB, ela está fazendo uma série de coisas, mas tudo em parceria. Alunos com professores, os técnicos com os professores, e, no caso, agora, a biblioteca com os usuários. Então, a gente precisa desse apoio, a gente precisa viabilizar o trabalho remoto, mas dentro de uma construção colaborativa. E aí é o que a gente entra na questão da biblioteca, porque a biblioteca ela está trabalhando, são muitos procedimentos, novos procedimentos que a gente está adotando, e aí a gente está utilizando vários meios para a gente informar isso para vocês. Então, a equipe hoje, ela tem se organizado, planejado suas ações em cima das demandas dos concluintes. Então, toda a parte de concluintes, os alunos concluintes, eles têm uma atenção maior da gente. Então, hoje, o que a gente está querendo é propor que as demandas de sala de aula comecem a entrar no nosso dia a dia, dentro de uma série de limitações que o trabalho remoto nos coloca. Porque, por exemplo, a gente não tem até agora como emprestar livros. Então, a gente não tem como oferecer isso para vocês. Então, de que forma que a gente vai fazer? Bom, a gente tem várias fontes de informação. Então, a gente tem desde livro, e-books, a gente tem artigos, a gente tem trabalho de conclusão de curso, TCC, dissertações, teses. Então, como é que vocês vão ter acesso a esse mundo de informação? Então, a biblioteca ela dá esse direcionamento para vocês, através de repositórios, bases de dados e outras fontes de informação onde vocês podem adquirir isso. Então, esse é um primeiro momento que aí eu vou poder mostrar para vocês o que já está disponível, o que já está pronto, bem redondinho, o que sempre esteve pronto para vocês utilizarem, tá? E aí, sobre a questão das demandas, então, desse atendimento, a gente só está querendo uma atenção especial no seguinte ponto. O trabalho remoto ele não acontece de forma automática através de uma máquina. São pessoas que estão operando. Então, essas pessoas, elas têm carga horária, essas pessoas, eles têm uma vida, que no caso foi, a gente hoje está mesclando muito nossa vivência domiciliar, né, com a nossa vivência laboral. Então, a gente precisa ter essa consciência.
Então, a gente hoje trabalha dentro de um horário comercial. Então, as demandas aparecem no final da noite, aparecem durante o final de semana, e a gente recebe, mas a gente está mantendo o atendimento a essas demandas em horário comercial, respeitando os horários e do servidor, né, e as suas cargas horárias. Então, a gente quer atenção especial em relação a isso. Uma outra questão é que a equipe, a gente preza também, porque, assim, foi muito falado isso e foi divulgado na universidade sobre pesquisa que pergunta quem é que está no grupo de risco, se tem alguém na família com grupo de risco. Então, isso também é observado dentro da questão da saúde mental, mas essa prevenção com relação à contaminação do Covid-19. Então, assim, a gente está trabalhando de forma remota, mas aí a gente quer essa sensibilidade, essa empatia, tanto a gente por vocês, como vocês pela gente. Então, a gente está mostrando que a gente vai oferecer alguns serviços que eu vou falar, né? Mas respeitando esses horários. E aí tem um tempo de resposta para cada serviço. Por exemplo, eu estava falando antes sobre o trabalho de conclusão de curso. Então, cada etapa daquele processo dos concluintes tem um acompanhamento e tem um tempo. Então, o que que eu estou querendo trazer sobre isso para a nossa conversa? É porque provavelmente vai acontecer da mesma forma com o atendimento para as demandas de sala de aula. Então, quando vocês precisarem de algo, provavelmente a gente vai estabelecer um tempo. A Biblioteca do CCJ é a primeira que vai oferecer esse serviço para vocês, essa disponibilidade de essas possibilidades de atendimento para demandas de sala de aula. No caso, é o ensino, né? A gente fala muito da questão porque todo mundo pensa, biblioteca, livro. Se não tem livro, acabou a biblioteca. Não, a gente quer mostrar que a biblioteca é muito mais além do que um acervo físico. Então, assim, dos nossos serviços, tem um atendimento. Como é que acontece esse atendimento? Eu poderia iniciar agora, fazendo uma rápida exposição do site da biblioteca, para mostrar o que, é que nós já temos, mas também, e aí eu vou oferecer um horário, que aí eu vou estar disponível dentro daquele horário. Eu gostei muito desse horário, de quarta às 16 horas. Eu acho que a gente pode fazer uma consulta e ver se esse horário fica bom para vocês também. Mas aí, vamos supor, todas as quartas às 16 horas, das 16 às 17. Joelma, se você quiser falar, você fica à vontade, tá? Ah, tá bom. Aí, por exemplo, esse Toda horário, quarta seria? Toda quarta? eu gostei desse horário e eu queria propor. Então, toda Certo. quarta às 16 horas. Então, eu ficaria disponível aqui. Então, vocês poderiam trazer uma demanda. Aí, essa demanda, ela requer algo que a gente já tem. Então, de que forma que a gente ajuda vocês? Direcionando. Ó, nós já temos isso, tá aqui, 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 certo? Se forem demandas que a gente não possui, então a gente vai ver formas, dentro da nossa realidade, de viabilizar essas demandas para que vocês possam usufruir, certo? Mas aí seria uma escuta, porque o que a gente entende é que vocês estão, cada um no seu mundinho, né? Que agora a nossa casa virou nosso mundinho, e aí a gente queria ter esse momento de escuta. Então, essa disponibilização da gente estar aqui para poder filtrar o que vocês estão precisando em sala de aula. Essa necessidade de sala de aula, o que a gente prevê? O professor pede um trabalho para vocês, leitura, vocês não estão encontrando. Então, a gente pode mostrar uma base de dados, pode mostrar um repositório, pode mostrar uma série de editoras que está mostrando conteúdo na íntegra, está disponibilizando livros e tudo, pelo menos assim, na minha área está ocorrendo muito, na área de direito eu já vi muito ocorrer, então a gente poderia estar indicando isso. Uma outra questão que a gente poderia oferecer nesse momento era justamente um plantão ABNT, já que você já tem o material na mão, mas vocês não sabem como citar ou como referenciar. Então, essas demandas, elas poderiam ser pontuais. Olha, naquele dia a gente vai dizer como aconteceu uma pesquisa científica online. Então, para mostrar para vocês. Um outro encontro, a gente poderia mostrar como citar aquele documento. Então, aí a gente poderia conversar sobre citação.
Essas demandas que eu estou mostrando, elas são rápidas de serem resolvidas, e naquele momento a gente pode fazer vários exemplos. Como referenciar, também pode. Se surgirem demandas que no caso eu estou me colocando para fazer esse atendimento, né, esse plantão da biblioteca, então se forem demandas onde eu não possa sozinha atender, então a gente vai ver formas de suprir com a demanda de vocês e ver o que envolve, né? Se forem somente atitudes simples e tudo. Então, inclusive uma coisa que eu queria falar é porque, pronto, eu estou com 2 conexões, uma delas acabou de cair. Isso é uma realidade nossa, uma realidade de vocês, de professores, de técnicos, que é essa estabilidade de internet. Então, toda hora eu tô saindo, tô oscilando na minha internet demais e acaba inviabilizando. Então, assim, é uma outra realidade, porque a gente está usando nosso equipamento, nossa internet, então a gente está fora da universidade, então tem limitações. Por isso que eu digo que há possibilidades, né, de trabalho, mas também há limitações. Então, dentro dessa realidade de limites e possibilidades, a gente vai tentar dar esse apoio informacional para vocês. A gente também queria mostrar a questão do Instagram da biblioteca. A biblioteca hoje está com o Instagram. O que a gente quer com ele? É só uma rede social para a gente dar bom dia? Também, a gente está dando um bom diazinho lá para vocês, e a gente está querendo criar uma forma, uma conduta através do Instagram, para poder chegar até vocês através de uma rede social, mas o que a gente quer principalmente é fornecer informações e também indicações. Então é muito mais fácil dizer, olha, se você tiver no Instagram da biblioteca, tem uma orientação sobre isso, isso e isso. Então vocês vão lá, a hora que vocês quiserem, vocês vão poder acessar as orientações, que já tem algumas lá. Então a gente também pode dar esse direcionamento. O Instagram da biblioteca, Candice, me ajuda. Tem como linkar colocar o link da biblioteca nos comentários, Candice? Pronto. Candice, Lorena respondeu e Candice vai colocar lá. Mas no Instagram da biblioteca a gente está colocando, além da gente ter uma resposta lá. Então, assim, hoje nós temos 3 pessoas ligadas ao Instagram. Então, a gente espera que quando vocês falarem por lá, a gente possa fazer esse atendimento. Então, vocês terem uma dúvida, então aí a gente pode responder de imediato e indicar. Uma outra coisa, pode falar, Joama. Ô, Fernanda, nesse caso, o atendimento às quartas, aí vai ficar através de um link, vai ser passado toda semana, vai ser um encontro assim. Isso, Calice acabou de colocar. Eu acredito, eu acho que Lorena pode me confirmar. Esse que a gente fez, ele ficou ativo. Eu não sei se a gente pode fazer o uso dele todas as vezes. Pode fazer, Lorena? Pode sim, você pode utilizar esse link várias vezes. Não tem problema não. É como se fosse uma continuação da mesma reunião. Ou se não, gerar todas as vezes, Fernanda, se tu quiser compactuar por conteúdo, por exemplo, como você estava falando agora, um item, um dia tratar sobre citação, outro tratar sobre outro tema, aí a gente pode colocar cada link desse com o tema citações, tal dia, que vai ser, por exemplo, da internet, que aí ficava o conteúdo do vídeo separado. Pronto. E após a gravação, aí vai ficar disponibilizado em algum local? Lorena? Pode sim. No link, no momento que a gente termina a gravação aqui pelo Meet, em mais ou menos 1 hora, a gravação fica disponível no Drive da pessoa que gerou a reunião, no caso eu. Certo, ou pode ser Fernanda, ou pode ser Candice, que vai presidir as próximas. Então, esse link, você pode colocar esse link, Fernanda e Candice, para ele ser domínio público. Então, qualquer pessoa que acessar o link vai ter acesso ao vídeo. O que eu acho depois que seria explico a vocês como é que faz. Eu acho que seria interessante no sentido que as pessoas, às vezes, vão ficar fazendo perguntas repetidas, né? Aí a pessoa denominava, não, já linkava, falava onde eu encontrar aquela resposta X, né?
A questão, Joelma, é porque fica uma reunião muito longa. Por exemplo, a gente começou, então vamos dizer assim, 1 hora a pessoa tem aquele interesse. Então, assim, eu nem sei se fica viável nesse sentido, mas se for uma reunião, como a gente está falando, específica, sobre referência, eu acho que fica mais fácil para fazer isso que você está dizendo. Uma reunião específica para citação. Porque uma das possibilidades que a gente está cogitando é fazer um canal no YouTube, para que a gente possa disponibilizar esse material. Porque no Instagram tem um limite de tempo e às vezes é muito rápido. A gente também está viabilizando isso. Essa ideia é porque tem muitos grupos que estão fazendo isso, que eu sigo. Né? Eles vão lá, fazem uma live pelo YouTube e imediatamente já fica lá, então é bem legal. Eu mesmo, às vezes, deixo de assistir naquele horário, porque eu estou com uma outra demanda, e aí eu vou lá, sei que está lá no YouTube, procuro e assisto depois. Então, Fernanda, só abrindo o adendo sobre isso, o Meet mesmo ele é possível transmitir para o YouTube. Pronto. Tem essa ferramenta do próprio Meet, você fazer uma transmissão ao vivo, você escolhe salvar a transmissão e ela fica lá. Você cria o link da biblioteca, né, o canal da biblioteca, faz a reunião do jeito que está fazendo aqui e já joga lá. Pode ser também. Pronto, aí eu gosto muito dessa possibilidade, porque fica lá e aí a gente cria uma outra plataforma, que ela acho que dá mais outra possibilidade para a gente. Eu gosto dessa palavra possibilidade, eu estou usando muito agora. Mas as possibilidades do YouTube é porque aí a gente deixa lá, a gente pode avançar de uma maneira mais simples, né? Que aí você só avança essa parte aqui, então você vai e consegue ter um conteúdo mais acessível, né? Fica mais acessível ao conteúdo que a gente fez, ao que a gente produziu. Né? Então, assim, são essas possibilidades que a gente tem. Como eu estava falando do Instagram, o Instagram, eu gosto dele porque o Instagram em si é uma ferramenta rápida. É aquela que você tem um acesso rápido, onde tem lá as informações, onde você passa rapidinho, onde você não demora muito. Por isso que eu acho que o YouTube, ele dá essa outra possibilidade. Eu estou com um tempinho, eita, tem uma indicação para o YouTube, então eu vou para o YouTube. Eu acho que a gente não perde, pelo menos a característica do Instagram, eu vejo de uma forma que é uma ferramenta rápida, de visualização rápida. O YouTube ele já dá outra projeção, com um tempo maior, onde a pessoa vai lá e vai. Então, você não vai para o YouTube para assistir um vídeo de 5 minutos, de 2 minutos, geralmente são vídeos maiores. Né? E no Instagram ele tem um tempo lá, é de 1 minuto. Então você vai lá, se você clicar, vai você ter um tempo maior para assistir todo. Aí você vai lá e às vezes até te encaminha para para um outro espaço, uma outra plataforma. Então, assim, lá no Instagram a gente tem algumas coisas já, algumas publicações, alguns direcionamentos, mas a gente está providenciando mais. Como eu falei no início, é tudo um processo de construção. Então, hoje a conversa é para provocar isso, para que a gente possa mostrar o que a gente pode fazer. Tem muitas das coisas que a gente precisa escutá-los para a gente poder entender a demanda. Eu gosto muito dessa escuta, porque ela é que nos dá uma realidade. Porque não adianta a gente montar uma estrutura todinha, pronto, eu vou já falar sobre essa questão, mas não adianta nada a gente montar uma estrutura toda que ela não atenda a necessidade real de vocês. Então, como eu falei, hoje nosso serviço, as nossas demandas estão direcionadas para concluintes. Os atendimentos em sala de aula, eles eram muito focados em empréstimos de livro. Então, a gente está querendo dar uma sacudida nisso, mostrando as possibilidades da biblioteca. Maí, pronto, a gente pode fazer, inclusive, uma agenda semanal, que eu acho que, pronto, já é uma ideia. Você está precisando de orientação com relação à BNT. Então, a gente pode fazer uma agenda mensal. Falei semanal, não sei, mas é uma agenda mensal. Nessa agenda, a gente já marca encontros temáticos. Hoje a gente vai falar sobre pesquisa científica online, porque toda a BNT, ela começa com uma citação, com o uso de uma obra.
E para você ter essa obra na mão, hoje, ainda mais pela acesso remoto, você precisa pegar esse conteúdo. E você pega esse conteúdo conhecendo quais as fontes de informação disponíveis. Certo? Então, assim, eu gosto dessa sintonia. Começa tudo por uma pesquisa bibliográfica, certo? Que no caso é uma pesquisa científica, e ela te faz encontrar aquele documento que se encaixa com os seus interesses, para que aí você faça uso dele, citando e automaticamente referenciando. É muito interessante isso, porque às vezes a gente faz plágio, e isso é uma outra conversa que a gente precisa ter, a gente faz plágio por desconhecimento das normas, né? Nem querendo fazer plágio, é porque a gente desconhece, certo? Então, assim, só uma ressalva que eu não coloquei. A equipe, ela é comandada por mim, Fernanda, e por Candice, certo? Candice Lopes. Então, a gente organizou o funcionamento da biblioteca através desse gerenciamento de nós duas, e a gente faz várias equipes, vários pequenos núcleos, né, que vai de acordo com a necessidade de vocês. Então, Candice, ela está, vamos dizer assim, basicamente todos eles, né, Candice, mas de uma forma que ela executa mais. Eu tenho hoje 20 horas, isso é uma explicação também. 20 horas, e Candice está com 40 horas. Nós duas gerenciamos, então, lógico que a quantidade de horas de carga horária, ela vai de acordo com o serviço. Mas aí tem essa parte de concluintes, está na mão de Candice. Essa parte de atendimento, de escuta, dessa parte de treinamento da BNT, fica mais comigo, certo? Mas eu estou sempre presente com ela e ela está sempre presente comigo, tá? Então, a gente tem trabalhado dessa forma e tem dado certo. Eu vou mostrar aqui, só não sei se já conhece, que aí é rapidinho. Eu vou mostrar o site da biblioteca. Nesse site da biblioteca, ele seria o nosso primeiro tour, certo? Que aí, no caso, para mostrar o que a gente tem que pode oferecer para vocês, o que já possui, o que, na verdade, sempre esteve lá antes da pandemia ou não. Então, tem várias formas de acessar o site da biblioteca. E, no caso, aqui eu estou no site geral da UEPB, tá? E aí, tem vários links. Eu vou por esse cultura, tem por centros, mas aqui, cultura, biblioteca central. Então, a gente entra no site da biblioteca. Tá? Nesse site da biblioteca, quando ele abre, ele tem vários docs, várias informações, o que é o CIB, quantas as normas, a missão, os horários que eram, né, antes da pandemia, setores e serviços, aí tem orientação aqui, que é mais direcionada aos concluintes, que é o depósito dos trabalhos acadêmicos, tem os guia BNT, que é a estrutura que esses trabalhos acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso, eles são exigidos, essa estrutura é exigida dos trabalhos, e aí aqui outros documentos de download e tudo. Eu vou mostrar rapidamente, porque não é objetivo, hoje é uma conversa, tá? Então, eu nem vou ser muito detalhista nesse ponto. O que eu quero mostrar é que nós já temos uma série de serviços onde vocês podem acessar. O acervo online, infelizmente, ele não está ativo, porque ele é um catálogo do nosso acervo físico, tá? Então, através desse link aí, você poderia pesquisar de casa, verificar qual livro que você está procurando, se existe na biblioteca, quantos tem, e você poderia reservar, se fosse o caso, e uma série de outras coisas. Então, assim, infelizmente, a gente não está mostrando muito desse link, porque nós não estamos com empréstimo domiciliar, com nenhum tipo de empréstimo, na verdade. E aqui a gente tem a BDTD, que é uma base de dados muito rica, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Então, nessa base, nessa biblioteca virtual, tem todas as teses e dissertações defendidas nas universidades públicas do Brasil. Então, tem tudo que é defendido na UEPB, na UFPB, na UFPE, na UNB, na USP, todas.
certo? Então, através de lá, a gente pode acessar a BDTD geral, onde a gente tem acesso a todas as dissertações e teses defendidas no Brasil, e a gente também pode acessar a BDTD da UEPB. Então, você pode fazer um acesso local ou um acesso nacional. Aí, se eu quiser a BDTD, por exemplo, da UFPE, basta você colocar no Google BDTD UFPE. Ah, eu quero da UNB, BDTD UNB. Se você colocar só BDTD, eu gosto de pesquisar assim, aí você tem acesso a um único site, e aí você coloca a temática que você quer, e você tem acesso a tudo. Então, é um mundo de coisas. Então, aí já é uma ferramenta muito boa, um conteúdo muito bom de tese e dissertações. Lógico que a gente entende que tese e dissertações, elas têm um aprofundamento teórico muito grande. Então, é trabalho mesmo bem relevante na área. E também, uma outra questão é que a BDTD, ela tem uma forma de busca, uma pesquisa, que é a simples e a avançada, que aí eu posso mostrar também isso em um outro momento, quando a gente falar de pesquisa científica. Mas é de uma maneira muito simples. Você coloca o link lá e você coloca a demanda lá, o autor, coloca a temática que você quer procurar, e aí você já acessa de uma maneira muito, muito fácil, tá? Tem aqui o periódico CAPES. Esse periódico CAPES, Candice, me confirma essa informação, porque eu até tentei confirmar e não tive resposta. Mas, assim, você tem que fazer o... Eu vou me estender melhor quando a gente for para uma pesquisa científica online, para uma conversa sobre isso, mas eu só quero mostrar uma coisa bem rápida. Aqui eu tenho postado periódicos CAPES. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho livros, eu tenho trabalho de conclusão de curso, né? Eu tenho artigos, eu tenho periódicos, eu tenho uma série, um mundo também de informações. Só que a gente tem um acesso livre, onde eu posso fazer uso dele de qualquer lugar, e tem um acesso que a gente faz quando está no domínio da universidade, da UEPB. Então, se a gente acessar pela internet da UEPB, aqui já aparece o nome Universidade Estadual da Paraíba. Mas eu não estou na UEPB, ninguém está na UEPB, como é que a gente vai acessar? Então, a gente tem um acesso aqui, acesso café, acesso café. Eu gosto de café, então toda vez eu falo acesso café. Aí, aqui, você digita o nome, isso aqui eu vou poder me estender melhor, isso eu quero mostrar uma coisa bem rápida. UEPB, opa, UEPB, você vai lá, selecionou, ele vai solicitar, no caso já está aqui, é meu CPF e a senha de vínculo. Se não me engano, essa senha aqui de vocês, é isso que eu queria confirmar, porque só acesso pelo meu, essa senha acho que é do controle acadêmico de vocês. Então, quando a gente fizer a questão de pesquisa científica online, eu vou ter certeza disso. Mas deixa eu mostrar aqui o que aparece que é diferente. A gente entra, sai do acesso livre e entra na CAPES em um acervo que foi comprado pela Universidade Estadual do Paraíba, onde a gente tem mais acessos. Por exemplo, eu gosto muito de uma base, que é o Web of Science. Só quando eu acesso pela Universidade Estadual da Paraíba ou pela Federal da Paraíba, que eu sou aluna, é que eu consigo ter acesso a essa base. Pelo acesso livre, que estava aqui, ela não aparece para mim, certo? Então, assim, é bem legal quando a gente conhece essas especificidades que nos auxilia bastante com relação à nossa pesquisa científica online. E está aqui o periódico CAPES. Em um outro momento, como eu estou falando, eu vou aprofundar cada um desses links aqui, desses repositórios. O que eu vou falar aqui rapidamente é o repositório institucional, que é o que a gente chama de SPACE. Ah, mas eu preciso ter acesso a um TCC que foi apresentado aqui tem uns 2 anos. Como é que a gente faz? Basta colocar aqui um título ou o nome de um aluno que ele faz a recuperação, tá? Não precisa fazer aqui
um login, não precisa ter acesso, ele é livre, um catálogo aberto. Eu, particularmente, Fernanda, só acho meio truncada a busca. Mas, assim, de qualquer forma, ela é muito fácil. Vamos supor aqui, se eu colocar direito do trabalho, rapidamente, deixa eu só mostrar aqui. Então, ele aparece aqui, direito do trabalho, ó, ele só vai aparecer o título e o nome dele. Para a gente ter acesso, a gente tem que clicar. A gente tem que linkar. E a gente linka e ele vai aparecer tudinho, então tem que ser um por um, e às vezes ele pede para abrir, ele abre uma outra guia do navegador, ou às vezes ele pede para salvar, depende do tamanho do arquivo. Então, ele tem aqui e o ano que foi do documento, que esse ano aqui é de defesa. Certo? Candice, você pode interferir complementar a hora que quiser, tá bom? Fique à vontade. E aqui é solicitar a ficha catalográfica, que a gente também pode ter um outro momento com relação aos alunos concluintes. Então, essa é a parte que, sendo por temática, as próximas reuniões, aí a gente pode ver. Se for para alunos concluintes, a gente pode ver questões relacionadas a eles. Se for para alunos de sala de aula, também relacionadas. Tem uma outra diferença também, alunos que acabaram de entrar, estão no primeiro ou no segundo período, que ainda não têm um contato maior com as bibliotecas universitárias, que aí é um outro universo, né, que de uma biblioteca escolar, e aí a gente, com a pandemia, talvez eles nem tenham tido oportunidade de ter um contato maior. Então, esses alunos de primeiro período, eles têm uma necessidade diferente de quem está no meio do curso, de quem está se encaminhando para o final. Então, cada turma tem um perfil e tem demandas diferentes. A gente sempre fica atento a isso. Tá certo? E uma outra questão que aí que a gente pode conversar? Dessas possibilidades que a gente está falando. É que há uma série de editoras, por exemplo, o Cielo, ele tem uma parte só de livros. Tem a Cultura Acadêmica, que é uma livraria, que ela disponibiliza um acervo, uma parte desse acervo é tudo e-book. Então, assim, são muitas possibilidades que a gente pode mostrar para vocês. Só que a gente precisa escutar. Então, vocês precisam falar qual a necessidade que vocês querem para que a gente nos organize tudo isso. Se não me engano, é 2008, a partir de 2008, 2007, 2008. Todos os TCCs, eles começaram a ser... deixou de ser obrigatório a entrega impressa e passou a ser por mídia. Então, se não me engano, foi 2007 ou 2008. Esse acervo tem todos os TCCs da universidade, estão no Space desde esse ano. Então, a gente tem, com certeza, mais de 10 anos de material lá. E todos eles, de graduação e especialização e mestrado, acho que está na BDCD. Mas de especialização a gente tem, mas tem também. E tem também uma parte lá que ele é da UFB. Então, são várias comunidades de educação à distância. Então, a gente tem vários links. Então, a gente pode... ele está de 2010, eu tenho certeza. É porque eu acho que pode ser um pouquinho antes. Mas eu vou colocar 2008 aí, que a gente fica numa base mais segura, de dizer que são todos de 2008. Mas eu acho que tem alguns anos. Mas vamos colocar um ano de segurança, 2010 em diante. Então, a gente tem 10 anos. Bastante, bastante. Então, assim, são muitas possibilidades. Aí, dentro dessas demandas, que na verdade, elas nascem em sala de aula, né? Então, às vezes, vocês ficam um pouco perdidos, né? De como fazer esse trabalho, como que vocês vão colocar, o professor pede dentro de uma formatação, como é que eu vou ter acesso às normas, como é que eu vou ter acesso àquele conteúdo para poder fazer, porque para a gente fazer um trabalho, a gente precisa de 2, 3 documentos que falem daquele assunto.
né, para a gente poder ter um embasamento teórico melhor. Então, a gente precisa ter mais informações para que a gente possa escrever sobre. Então, nessa hora, a gente espera ter essa participação junto com vocês. Então, assim, de qualquer forma, a gente vai oferecer o serviço, que seria, acredito que às 4 horas de toda quarta-feira, e aí a gente fica disponível para essa escuta. É muito importante, como eu falei antes, esse planejamento de horário. Esse planejamento de horário, ele é muito bom para cada um de nós, porque a gente já, dentro da nossa realidade, do nosso mundinho, a gente se organiza. Então, infelizmente ou felizmente, hoje, o nosso convívio, nosso domicílio, hoje eu estou mostrando minha casa para vocês, então, tem hora que poderia vir minha filha aqui falar comigo numa necessidade, eu ter que me levantar, uma série de coisas. Então, assim, a gente está envolvido, todos nós estamos envolvidos nisso. Então, nem tem como a gente ser totalmente profissional. A gente tenta ser dentro desse contexto que a gente está vivenciando. Então, dentro desse contexto, a gente espera oferecer para vocês alternativas, para que vocês saibam que vocês podem contar. Uma outra questão que a gente pede, que a gente está utilizando isso como uma demanda real, é que o uso do e-mail institucional. Tá? Hoje a gente tem o e-mail da biblioteca. Então, o que, que a gente entende? Por exemplo, Joelma, você não está com uma demanda para a Fernanda, você tem uma demanda para a biblioteca. Quando você faz uma demanda para a biblioteca, você está englobando toda a equipe que dela faz parte. Então, no momento que a biblioteca ela recebe uma demanda, ela é atendida por todos nós. Então, a biblioteca do CCJ não é Fernando, não é Candice, ela é uma equipe. Então, essa equipe está atendendo as demandas, então são todos nós. Então, a gente não divulga, a gente prefere, na verdade, eu vou usar esse termo, que as demandas sejam direcionadas para o site da biblioteca, para o e-mail da biblioteca CCJ. A gente vai colocar um e-mail. Isso. E aí, dentro dessa questão, aí a gente pode estabelecer prazos, né? Lógico, dentro da nossa realidade, dentro da nossa carga horária, que eu gosto de frisar isso, porque essa questão do trabalho remoto, ela está sendo acionada como se fosse uma máquina, e eu quero levantar essa bandeira que nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos que estamos operando de forma remota. Então, nessa operação, a gente vai atender. Então, a gente vai atender dentro dos horários que cabem. Nós costumamos ser rápidos. Então, se tem uma demanda, aí a gente vai obedecer o seguinte: carga horária do funcionário, a gente vai ver a fila de demandas e a gente tem um prazo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, a gente vai atender as demandas que aparecerem para a biblioteca dentro de um prazo estabelecido, respeitando a carga horária e daquele funcionário. Então, a gente que está lá é responsável. Então, a gente tem vários núcleos onde a gente está trabalhando dessa forma. Esse respeito pela saúde mental de todo mundo está dando certo, porque a gente está operando dentro desses prazos, então todos estão sendo atendidos. Todos os procedimentos que a gente está executando hoje está sendo tudo de forma muito tranquila, porque a gente fica feliz, porque a gente vê que são demandas que elas precisam ser atendidas, exigências, padronizações, mas está tudo ocorrendo de uma forma muito tranquila. E essa tranquilidade, ela também, a gente, enquanto servidor, a gente também está ficando feliz com o processo, porque para a gente também está sendo tranquilo. Então, quando o usuário, ele trata aquela demanda e aquele novo contexto que a pandemia trouxe de uma forma tranquila, ele também nos deixa tranquilos para poder trabalhar. E aí, o que eu gostaria de dizer, e aí eu até gostaria de escutar, Joelma, o Candice, se ela quiser colocar alguma coisa, mas assim, todo o processo, ele, como eu falei, é a construção. Então, o que a gente planeja?
toda sexta-feira, um exemplo. Nossa equipe, a gente senta para ver como é que foi a semana, como é que foi executado. Teve alguma coisa que foi barrada, então essa escuta não é só com o usuário, com a nossa comunidade, essa escuta é com o nosso parceiro, certo? Então a gente tem essa sensibilidade de saber como é que o trabalho foi executado, no que foi transparecido para vocês, mas o que foi feito pela gente. Então, a gente está melhorando. É um processo em construção, onde a gente melhora para disponibilizar, mas a gente também melhora na execução. Então, a gente está com essa preocupação em mente. E quando a gente tem um respeito pela pessoa, pelo próximo, acho que a gente trabalha de uma maneira melhor, né? Mais saudável. E aí todo mundo sai ganhando. Fernanda, deixa eu só falar uma coisinha. Com esse trabalho do depósito que a gente está fazendo, sempre ao final do Nada Consta, que a gente entrega o Nada Consta ao aluno, a gente está recebendo, algumas vezes a gente recebe feedback do aluno, se ele está gostando do sistema. E outra coisa que, conversando com os alunos, como eu tenho conversado por e-mail, eu tento explicar para eles que isso está sendo um processo muito novo, tanto para eles quanto para a gente. Claro, a gente já fazia todos esses processos, só que era na biblioteca. Era muito manual, era muito físico, tinha essa troca direto com os auxiliares. Então, tudo isso para a gente está sendo muito novo. Igualmente está sendo para vocês. Então, pedimos um pouco de paciência, porque tudo vai se ajeitando. É isso. Isso, e Candice, acho que a gente está respondendo, porque até mesmo Sim, esse feedback dos alunos, né, está sendo bem motivador. Porque Sim. A gente está vendo que esse novo procedimento, ele está sendo seguido de uma maneira muito tranquila. E, na verdade, eu achava que a gente ia encontrar um pouco mais de resistência, porque muita coisa mudou. O processo todo mudou. Mas, assim, os usuários que estão fazendo o procedimento, que a gente tem um manual, que disponibilizou no site da biblioteca e tudo mais, tudo isso está sendo seguido de uma maneira tranquila. Sim, está sendo uma maneira tranquila, e principalmente o pessoal está vendo, os alunos têm comentado de como a gente tem ajudado nesse processo. Seja entregando os programas que eles precisam, às vezes uma indicação de algum programa para juntar o PDF, ou então para corrigir as referências. Então, a gente está tendo uma aproximação muito boa, talvez até maior do que fosse antigamente. Pelo menos eu sinto isso agora. Então, eu estou gostando muito e está sendo tudo muito bacana mesmo, experiência bacana. E até tu colocou num ponto, porque, assim, a UEPB ela tem viabilizado esse trabalho remoto. As aulas remotas, da mesma forma, as aulas remotas, o trabalho remoto também foi viabilizado pela UEPB, só que, assim, não vem nadinha pronto. Então, muitos da tecnologia que a gente está utilizando, que a gente acessa pelo celular, onde a gente vê como é que faz para poder escanear uma série de coisas, foi muito da busca da gente, né? Então, o contexto pede uma proatividade muito grande. Então, a gente não teve ainda uma preparação, uma tutorial, a gente ainda não está. O CETIC, que é o nosso suporte maior, ele está providenciando uma série de tutoriais, está colocando lá, então a gente vê que todos os setores da UEPB estão se remodelando. É um processo de desconstrução e construção muito grande, né? Então, a gente vê um conteúdo bem, bem legal sendo feito, serviços sendo oferecidos, e aí a gente está recebendo, tem um retorno muito legal da comunidade para isso, e é o que a gente pede hoje, nesse processo de construção. Sim. Aí, Joelma, o que a gente pede de ti? Tu quer o quê? Tu vai ter agora a prerrogativa de dizer qual o próximo, na próxima quarta-feira, o que é que você quer falar, se você sentiu falta de alguma coisa, nessa primeira semana de aula, o que é que você acha que poderia aparecer dentro da nossa conversa, porque aí a gente vê as possibilidades de tudo, a gente está aqui para escutar e aí a gente vai direcionando nossas atividades também para essas demandas. Bem, no caso específico, para mim, eu estou sentindo muita dificuldade em relação a normas de ABNT. A gente não pagou métodos e técnicas com a professora Aureci, então eu paguei TCC1 assim, na tora, né?
aí sentindo muita falta disso. E o professor, a gente foi surpreendido ontem pelo professor Ricardo, que ele vai querer que a gente faça, ele é de Direito Internacional Público, querendo que a gente faça projetos de pesquisa. Então, eu estou sentindo falta disso, dessa questão assim, de normas, de uma explicação em termos de referências, esse tipo de demanda. Certo. Joelma, deixa eu só te falar uma coisa, eu te perguntar uma coisa, qual é o teu período? Eu atualmente estou no 9º. Certo. Então, na verdade, tu tem que já mesmo estar bem por dentro de projeto de pesquisa. A única coisa que a gente tem que falar é sobre a ABNT, é porque é uma conversa bem grande. E é uma conversa com muitas informações. Quando a gente tem esse primeiro contato com a ABNT, você fica assim um pouco exausto mentalmente. Então, é algo que eu gosto de iniciar de uma maneira devagar. Justamente para que isso ocorra de forma tranquila, essa assimilação. Porque a ABNT é uma padronização que a gente tem, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. E dentro dessa ABNT, dessa normalização, ela tem uma padronização para informação e documentação. Então, a gente precisa entender isso. Então, quando os alunos, por exemplo, a tua turma, que já tem uma demanda por um projeto de pesquisa, fica até mais fácil essa assimilação, porque você já tem algo em mente, então a gente vai direto para ele. Por exemplo, o que a gente pode fazer e o que pode ocorrer, na próxima quarta-feira, ser direcionado para vocês, tu chamar a tua turma e a gente falar sobre isso. Então, o assunto é para vocês. Ele é aberto, mas ele é dessa turma. Certo? E por que eu falo que ele é um processo longo? Então, a gente pode ir direto à demanda, que é uma boa, porque a gente já tem uma demanda específica, então a gente vai diretamente para a construção de um projeto de pesquisa. Então, isso também é uma coisa muito boa da gente chegar na BNT. Mas ela envolve várias normas. Então, a gente entendendo o processo fica até mais fácil. Não é um bicho de 7 cabeças, assim, quando a gente fala de normas, a gente tem uma imagem, uma percepção popular de que norma da BNT muda toda hora, de que norma da BNT é complicada e uma série de coisas. Não, a gente tenta facilitar essa assimilação. E como eu disse, quando a gente tem uma demanda específica, que é o caso de vocês, fica até melhor. Então, por exemplo, na quarta-feira a gente pode falar sobre isso. Então, na próxima quarta-feira a gente marca e a gente vai dizer como fazer um projeto de pesquisa. Fernanda, uma mão na roda é aquele modelo o modelo de TCC, de monografia e de artigo. Aquilo já exemplifica muito do que fazer e de como fazer. Isso. Era muito bom que os alunos tivessem mais acesso a eles. Não sei como é que os professores estão passando isso para os alunos, se é passado, realmente eu não sei. Isso, mas só que faz muito falta. Mas projeto de pesquisa, ele tem até uma formatação diferente. Sim, eu sei. Aí, então, essa formatação, se o professor estiver pedindo um projeto de pesquisa com uma formatação específica da norma, aí ele já muda um pouquinho a configuração. Eu acho também muito legal os modelos de artigo e de monografia, porque no próprio modelo tem várias orientações, que eles ajudam de uma forma geral, né? Mas, isso, aí essa parte aí é excelente eles poderem ter acesso. Mas o que a gente está oferecendo? A gente está oferecendo até mais. Vamos dizer assim, se a gente não tem, eles não têm a gente para estar aqui na próxima quarta-feira, às 4 horas, para conversar com eles, eu acho que uma saída seria os modelos de artigo e de monografia. Mas eu acredito que, no caso, a gente pode até facilitar mais ainda, se a gente começar com essa conversa, tá? Uma coisa que, Joelma, tu pode adiantar, se a gente confirmar nossa conversa na próxima quarta, que por mim está marcado, seria ter em mente um tema, certo? Então, vocês precisam ter isso em mente, porque para começar qualquer serviço, por exemplo, a demanda que eu falei inicialmente nasce em sala de aula. Como é que ela nasce em sala de aula? Através de uma disciplina. Essa disciplina, ela dá um tema de um artigo, de um trabalho. Então, esse tema, ele que é a sementinha, que é ela que vai ser desenvolvida,
certo? Com a pesquisa, com as normas e tudo mais, certo? Qual é essa orientação de estrutura, de formatação? Então, a gente pode dar seguimento a isso. Então, se, no caso, se a pessoa já vier, o aluno já vier com uma demanda temática, já fica mais fácil essa construção, porque vocês têm onde aplicar. Porque, é por isso que eu digo assim, uma turma do 9º período e uma pessoa do 1º período são conversas totalmente diferentes. Então, é muito bom a gente saber fazer por turma, porque a gente prevê essas necessidades e a gente já tem uma linguagem mais específica do que com alunos que estão no 1º, 2º, 3º período, certo? Que eles estão entrando nas cadeiras específicas de direito, né? Então, eles já estão mais verdinhos. Aí a gente tem condições de aprofundar. Então, pode marcar para a tua turma, na próxima quarta-feira eu vou falar sobre projeto de pesquisa, a partir de uma demanda do professor. Então, ela pode ocorrer dessa forma. Então, assim, a gente pode ver essa demanda que você colocou, e eu acredito que a gente pode trabalhar assim, onde vocês trazem uma demanda e a gente vê como é que a gente pode solucioná-la, tá? Então, a demanda que você trouxe, se foi só essa, aí a gente pode iniciar com ela, e aí a gente vê como é que as coisas vão acontecendo depois. Certo? Mas a questão dos templates, de artigo e monografia, tem muitas informações lá, muitas mesmo. Então, se quiser adiantar por lá, é uma boa. Mas a formatação de projeto de pesquisa ela é diferente, porque o projeto de pesquisa ele é uma proposta de pesquisa. Então, essa proposta, ela está dizendo, por exemplo, vocês vão mostrar para o professor de vocês que aquela temática é possível de ser pesquisada. Essa temática ela é possível de ser realizada, executada, porque você já fez uma pesquisa bibliográfica, você já está vendo um plano de pesquisa para mostrar que você pode, de fato, desenvolver a pesquisa. Então, não é algo que foi... Candice pode te passar aí, Joelma, o link, que está no site da biblioteca, que tem lá Guia BNT. Aí ela pode te dar o link. Tá? Mas o projeto de pesquisa ele é isso. Ele é uma proposta de pesquisa, não é algo que você vai executar. Você tem que mostrar para o professor essa proposta, mostrar todos os caminhos, todos os instrumentos, todas as técnicas, para mostrar que através dela você pode desenvolver aquela pesquisa. Então, não é nada que você vai fazer, você vai estar propondo. Olha, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso e isso aqui, eu vou estudar eu vou fazer a pesquisa lá na vara, porque na vara da infância, porque as informações com aqueles profissionais vão me dar respostas que vão cumprir com o objetivo que eu estabeleci inicialmente. É isso que é um projeto de pesquisa. Tá? É propor objetivos e dizer como é que você vai alcançar esses objetivos propostos. Então, um projeto de pesquisa, ele serve para isso. É um desenho de pesquisa. Então, a gente pode ter essa conversa dentro de matemática. Tá certo? Se alguém mais tiver algo para falar, eu vou tomar um pouquinho de água. Candice, Joelma. Joelma, tua demanda era essa. Está marcada, então, próxima quarta-feira. Candice? Tranquilo por aqui. Pronto. O Instagram, ele pode ser uma ferramenta de comunicação também, tá? Sim. Aí você... Eu estava pensando da gente poder marcar essa reunião da quarta-feira, deixar com um postzinho dela no Instagram. O que é que você acha? Isso, show. Mas aí, por exemplo, a gente poderia fazer o seguinte, como a gente está iniciando esse serviço a mais, eu não vi o que foi que Joelma falou por último, mas o que a gente pode fazer? Joelma dá um ok com a turma dela, da disponibilidade deles, e aí a gente marca por demanda, inicialmente. Então, a gente tem uma demanda da turma dela, e aí a gente vai atender a demanda dela.
Então, a partir dessa demanda, a gente depois pode marcar as temáticas, onde não existe uma demanda, mas que a gente sabe que precisa, da pesquisa científica online, por exemplo. Né? Então, a gente pode atender sempre nas quartas, às 16 horas. Aí a gente pode ver. Como eu estou falando, Candice, a gente está em processo de construção. Acho que a primeira ideia aqui, no caso, foi a partir do que Jorma falou, a gente pode construir algo. Se não vier uma demanda dos alunos por um tema específico, a gente pode propor. Então, na próxima quarta-feira, foi proposto para o Joelma. Na outra quarta-feira, pode ser uma continuidade, ou pode dar conversa, né, sobre o projeto de pesquisa, ou pode ser uma conversa a partir de um tema que a gente propõe. Eu acho que dá certo da gente começar esse novo serviço, disponibilizar dessa forma. O que é que vocês acham? Eu proponho Lorena falar também. Eu acho super interessante, Fernanda, e até porque, querendo ou não, isso é uma extensão do CCJ, né? Da gestão do CCJ, esse serviço oferecido para a biblioteca, que eu acredito que nenhuma outra tenha. Isso é um diferencial da biblioteca do CCJ sobre a gestão de vocês, que eu acho interessantíssimo. Eu, enquanto ex-aluno do CCJ, eu posso também me manifestar que a gente não tinha essa assistência. E se o aluno tivesse a oportunidade, soubesse o valor que isso é tão importante, até para o aluno que tem interesse em produzir, ser cientista, trabalhar na área acadêmica lá na frente, a base que eu construí desde a minha época de graduação até hoje foi por causa disso, dos trabalhos construídos na graduação, que me deu a segurança de produzir conteúdo, né? É muito interessante. Eu acho interessantíssimo esse espaço fornecido pela biblioteca e já dando como dica, né? Esse tema, por ser por demanda, é muito interessante, Fernanda, porque eu acho que a partir do momento que vai se disseminando essa informação, né, para o público em geral, o alunado de uma forma geral, consegue concretizar isso enquanto a gente estiver nesse período excepcional, né? E provavelmente vai durar até dezembro. Pois é, e até você falou uma coisa, Lorena, porque é um serviço que a gente está oferecendo e que a gente pode mostrar que ele é viável de continuar pós-pandemia. Porque a gente utilizar esses recursos que nós temos hoje dessa forma, então, eu vou colocar de novo aquela palavra, vocês vão ficar abusadas quando vocês ouvirem ela, e adoro, toda vez eu pego uma e abuso. As possibilidades da pandemia, a gente tem que ver qualquer dificuldade como oportunidade. E acho que a gente oferecer essas demandas, assim, através das tecnologias, e poder ampliar o nosso alcance, eu acho que é muito viável, né? Então, as possibilidades nós estamos estudando. Mas nós, com as dificuldades que a pandemia trouxe, a gente está tipo, buscando muita coisa nova, coisa que a gente não ia atrás, porque a gente estava todo dia na biblioteca. E realmente a gente está aprendendo muita coisa. Fernanda mesmo sabe disso, da luta da gente diariamente indo atrás de novos cursos para aprender a mexer em redes sociais e para fazer tudo dar certo e da melhor maneira possível. Estamos nos esforçando muito. E eu gosto da fala de Candice, que ela é tão pontual, porque assim, a gente até colocou, porque a gente já mexe no Instagram. Todo mundo tem um Instagram. Sim. Mas você mexer de uma forma profissional é diferente, porque muito a gente não vai colocar qualquer coisa, porque a gente está falando da imagem da biblioteca. Então, não é da imagem de Fernanda, da imagem de Candice, é diferente. Então, assim, a gente tem uma instituição por trás. Então, quando a gente fala, a gente não está falando por nós, enquanto pessoa física, a gente está falando enquanto pessoa institucional. Então, é bem diferente. Então, a gente tem que mostrar um Instagram, a gente teve que estudar, Candice mesmo se
do tempo e elas vêm. E outra coisa, está falando hoje sobre outras ferramentas, né? A gente, tu viu isso? Tu viu aquilo outro? Olha o que o fulano estava fazendo, olha o que aquela outra instituição está fazendo. Então, assim, a gente está em acordo. E uma outra coisa que eu gostaria de frisar é que a UEPB, eu tenho orgulho de ser UEPB. A UEPB, além dela viabilizar o trabalho, as aulas remotas, ela está em paralelo fazendo planejamento de retorno. Então, assim, a gente está também atuando, pensando como retornar. As bibliotecas do mundo todo estão fazendo vários estudos, estudando várias formas desse retorno. Então, assim, são coisas que a gente, dentro da segurança, dentro dos procedimentos, dentro dos protocolos, a gente está tentando pensar além. Então, esse novo normal, ele pede esse olhar adiante, essa visão mais proativa, né, mais ampla sobre ele. A gente não pode estar se limitando e a gente tem que continuar atuando, né, de uma nova perspectiva. Isso. Mas essa questão, essa visão que a gente está tendo de ter que estar procurando conteúdo, de ter que ver assim, coisas de fato, é bem interessante. E aí? Sim, Fernanda, peço autorização desde já, eu estava falando com a professora Adriana, da gente deixar essa reunião aqui, a gente já disponibilizar no YouTube da secretaria, se vocês não se incomodarem, porque como faz parte da semana de acolhimento, né, seria uma forma tanto de quem não pôde participar ter acesso a essa primeira conversa, como você falou, e também ter conhecimento que haverá uma continuidade, né, nesse trabalho iniciado. Isso. E aí a gente reforça que essas informações a gente também está movimentando pelo Instagram. Então, são coisas que a gente está criando uma pauta de atuação. E aí o Instagram ele também está sendo trabalhado para que a gente possa ter mais um acolhimento, mais uma proximidade com a comunidade. Então, da minha forma, pode ser disponibilizado sim. Mesmo que eu falando milhões de vezes a palavra possibilidade. Eu também estou tranquila. Joelma também, que ela estava linda. Pronto, então acredito que nesse primeiro momento, né, eu acho que a gente pode encerrar. Eu vejo essa, de fato, como uma primeira conversa, e aí a gente pode, no primeiro momento, aguardar uma resposta de Joelma, e aí, a partir dessa resposta, mas Joelma, por mim, na próxima quarta-feira, às 16 horas, a gente vai falar sobre o projeto de pesquisa, certo? A partir da demanda de vocês. Certo. Então, só uma questão, Fernanda, em relação, assim, projeto de pesquisa, aí vai ser alguma coisa pontual, tipo assim, eu digo para avisar a turma, porque eu falar só um projeto de pesquisa em si ou alguma coisa mais pontual dentro do projeto de pesquisa? Que é projeto de pesquisa e qual é a estrutura de um projeto de pesquisa, certo? Porque o conteúdo dele, ele é elaborado por cada um de vocês, né? Cada um vai ter uma temática, cada um vai fazer, mas tipo assim, o que é que precisa, quais as características de um projeto de pesquisa? Então, para que serve o projeto de pesquisa? Porque às vezes a gente pede, mas a gente não tem noção do que é. Então, a gente vai dizer para que serve um projeto de pesquisa e qual a estrutura própria de um projeto de pesquisa. Certo? Então, a gente pode trabalhar. Como fazer, vamos dizer assim, vamos pegar um título. Como elaborar um projeto de pesquisa? Pronto, é isso. Pronto, é justamente isso que eu estava querendo para colocar no grupo, sabe? Tipo assim, a temática eu vou colocar uma construção de um projeto de pesquisa. Pronto, também pode ser a construção do projeto de pesquisa. Então, a gente pode trabalhar com isso, porque aí a gente vai dizer o que precisa, o que cada um... Então, a gente vai falar de uma forma que possibilite o entendimento da turma e que vocês possam construir. Certo? O que precisa? Está aqui. A gente pode até criar um modelinho, colocar lá, e aí vocês vão poder dizer, está aqui, essa parte aqui
cada um vai fazendo, então vocês vão poder ter esse entendimento. Então, por exemplo, Joelma, até mesmo, eu gosto de fazer dessa forma, quando eu dou o curso quando eu dava esse curso presencialmente. Eu sempre perguntava para um aluno, para um usuário, se ele tinha uma temática, certo? Então, dentro dessa temática que ele dava, eu construía, certo? Então, por exemplo, se você já tiver uma temática, a gente pode fazer em cima da sua temática, entendeu? Porque aí a gente pode dizer como é que é elaborado um objetivo geral, como é que provém um objetivo específico, entendeu? Como é que você vai procurar, como é que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Porque o projeto, a proposta, gosto de relacionar isso a projeto, que é uma proposta. Você vai dizer nessa proposta quais são os autores que trabalham com aquela temática. Isso. Tem toda uma problematização. Pode haver hipóteses ou não, né? Então, a gente pode trabalhar com hipóteses ou não, mas a gente tem que ter uma problematização. A gente tem que ter uma pergunta que a gente quer responder com aquele trabalho. Se vocês não tiverem nenhuma, eu posso apresentar meu projeto de tese. Estou brincando. Mas eu estou envolvida no meu projeto de tese e estou, vamos dizer assim, mais afiada do que nunca para falar sobre o projeto de pesquisa. É até uma emoção. Lorena, para de gravar. Aí, mas assim, o projeto de tese, ele envolve. O que é que ele envolve? Ele envolve uma pergunta, ele envolve um objeto de estudo, ele envolve um método, mas cada área tem uma particularidade. Então, a gente pode identificar quais são as particularidades dentro da área do direito, dentro da área jurídica, né? Dentro da área que eu trabalho, é a área da ciência da informação. Tem a área médica, que é outra coisa, a área da saúde mexe com outra metodologia, é bem diferente. Mas, de qualquer forma, a gente sempre respeita isso. A gente tem uma facilidade natural, porque a gente está trabalhando com um único curso, que é o curso de Direito. Então, isso dá um conforto, uma segurança melhor para a gente poder trabalhar com as temáticas. Mas dentro da área de direito, cada um tem uma linha. Então, você falou que era direito internacional, né? E o professor? Isso, Direito Internacional Público. Isso, Direito Internacional Público. Ele vai querer o projeto de pesquisa dentro da disciplina dele, ou ele quer um projeto de pesquisa para vocês desenvolverem uma monografia? Ele deu temáticas para a gente escolher entre elas e para construir, fazer esse projeto de pesquisa. Aí vai ser tanto a avaliação da primeira como da segunda unidade. Perfeito, pronto. Aí a gente pode trabalhar, pegar uma dessas temáticas e mostrar o que a gente pode trabalhar com elas. No caso, eu acredito, acho que até no mesmo dia, pela manhã, se me der uma das temáticas, eu posso trabalhar em cima rapidamente, só para poder estruturar uma delas, para vocês poderem mostrar. Eu digo isso porque tem uma pesquisa científica online e eu não sei quanto tempo que a gente fica. Porque, como eu falei, às vezes fica bem cansativo, é melhor a gente parar quando ainda está rendendo, porque às vezes a gente fica parado e não rende mais nada. Mas aí a gente pode verificar uma dessas temáticas aí e construir. Pode também ser na hora. Tem da temática e a gente constrói e vê como é que a gente vai trabalhar. São várias possibilidades dessa vez sem querer. Mas dentro dessas temáticas, as oportunidades, expectativas, perspectivas são inúmeras. Certo? Joelma, meu contato, ele já é do domínio dos representantes de turma. Aí ele pode ser passado. Ele também pode ser passado também para a biblioteca. Eu acho que para a biblioteca fica melhor. Essa Candice, ela colocou, não foi, Candice, o e-mail da biblioteca? Manda para o e-mail da biblioteca, porque acho que fica melhor, porque até outros alunos, dá para outros alunos, e eles também podem enviar alguma coisa para lá sem problema algum, porque aí fica um contato direto. Por mais que eu responda, mas aí a gente já vincula tudo lá, que acho que fica mais confortável. E a gente está sempre atento com os e-mails da biblioteca. Mas aí a gente pode construir algo sim, e aí a gente pode falar para a turma, elaboração, construção do projeto de pesquisa. Certo? Algo mais?
Não, no momento, só isso. Acho que foi muito tranquilo hoje. Mas, ó, avisa que é sempre nesse tom de conversa. Então, eu gosto muito de escutar. Então, aí a gente pode construir algo desse tipo. Propor um diálogo, uma conversa, de fato, onde aí eu posso mostrar as possibilidades. Então, mas eu acho que uma forma mais contraída da gente poder levar um assunto que é tão sério, né? Eu acho que fica até melhor. Eu, pelo menos, gosto de ter uma construção mais descontraída, mais informal, né? A gente pode ser competente, sim, dentro de uma informalidade. Aí eu acho que a gente, trabalhando dentro dessa perspectiva, fica melhor. Então, a gente fica combinado. Na próxima quarta-feira, às 16 horas. E aí a gente vai falar sobre isso. A turma toda aderindo ou não, a gente vai estar aqui falando sobre isso. Perfeito. Pronto. Então é isso, agradeço demais. Pronto, estaremos aqui então. Eu agradeço demais a oportunidade, tudo, então eu vou ficar disponível, né, Lorena? Isso. Eu também, eu agradeço muito pela atenção que vocês estão tendo, né? Como a Lorena mesmo enfatizou, nem sempre foi assim, né? Então, assim, a gente vê a boa vontade e essa ajuda que é tão importante, principalmente nesse momento, né? Que a gente tem que se adaptar a esse novo normal. Muito obrigada mesmo. Por nada, estamos aqui para construir juntos. Né, Candido? Com certeza. Pode contar com a equipe. Pois é isso, Lorena. Espero que você tenha Então, gostado. gente, parabenizo vocês pelo trabalho, né, enquanto servidora também do CCJ, pela iniciativa também. E parabéns, Joelma, pela garra de estar aqui, de estar querendo, estar ansiando para aprender. E vamos em frente, né? Isso. Tchau, tchau, meninas. Boa tarde ainda, né? E até a próxima. Até. Beijo, saúde para todo mundo. Igualmente. Tchau, tchau.